Olá, queridos amigos, vamos ao estudo da lição número 1, a parte de terça-feira, e cada dia se torna uma bênção porque estamos aprendendo de forma gradual como Deus iniciou a criação do mundo, como Ele cuida dos seres humanos, qual o relacionamento que Ele teve com os primeiros habitantes, como Ele abençoou e como Ele continua nos abençoando também hoje. A lição de terça-feira fala sobre a união perfeita entre Deus e o ser humano. E o título da lição da semana é O que aconteceu? Estamos vendo como as coisas aconteceram. A união perfeita entre Deus e o ser humano. Quando nós lemos o texto bíblico, nós ficamos assim muito interessados na forma como Deus tratou o ser humano. Ele interagiu de forma assim muito amigável, muito amável com Adão, com Eva, deu instruções. Foi algo assim muito pessoal. De maneira que ele deixou as coisas assim bem orientadas para que Adão e Eva tivessem então ali um relacionamento de felicidade dentro ali do jardim do Éden. Quando temos alguém que cuida da gente, alguém que nos ajuda em nossas tarefas, alguém que prepara as coisas para que nós possamos ter nossas refeições, nós nos sentimos mais seguros, né? Vamos dormir e acordamos com a sensação de que está tudo maravilhoso, que tem coisa pronta, né? Muitas vezes, quando a gente assim sai para trabalhar e retorna e tem uma janta pronta, um almoço pronto, a gente sente que as pessoas que nos amam, elas estão cuidando de nós. Deus também cuidou dos seres humanos com todo o carinho de um pai. Não foi só apenas a criação que foi algo espetacular, foi também o direcionamento, o cuidado, a forma como Deus conduziu Adão e Eva e como Deus os instruiu para que pudessem ter uma vida perfeita ali na terra nova, naquele mundo novo que Deus estava dando para eles. Inclusive a alimentação, Deus também orientou para que eles pudessem então saber onde poderiam ter fonte de alimentação. Tá? Deus cuida de todos nós como um pastor cuida das ovelhas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão invadiu a China, um professor cristão ele ficou com medo de que os japoneses invadissem a escola e matassem as crianças. Ele fugiu com 200 crianças. Sabe o que é isso? Fugir com 200 crianças no meio do mato, levando as crianças e o alimento que ele conseguiu levar, mas no meio do caminho foram assaltados por pessoas que roubaram os alimentos. 2 vezes isso aconteceu. E aquele professor seguindo com aquele grupo de meninos e meninas, 200, cuidando de todos eles, vendo quem ficava doente, quem feria o pé, quem estava machucado. Olha, foi realmente uma aventura inesquecível para o professor. E chegou um momento em que o coitado do professor não suportou mais. Ele caiu assentado no local e começou a chorar. Chorar porque ele viu sua impotência diante de tantas necessidades, com 200 crianças, e ele então começou a chorar. Foi aí que as crianças se reuniram em torno dele e começaram a cantar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele professor enxugou a lágrima dos olhos, olhou com confiança nos olhinhos daquelas crianças que o animavam com o cântico. Ele se levantou e disse, vamos embora. Mais adiante, ele viu uma casa e ali ele conseguiu comida e deu para suas crianças até que chegaram na missão onde eles foram recepcionados. Olha, foi uma aventura e tanto, mas o resumo dessa história foi que as crianças ficaram eternamente gratas porque aquele professor foi realmente um pai que protegeu, que cuidou de todos eles. Deus mostrou essa mesma interação com os seus primeiros filhos, Adão e Eva. Por isso que a pergunta número 2 diz assim, qual é a avaliação de tudo o que Deus criara? Olhando o texto bíblico, qual é a avaliação que Deus fez de tudo que criara e que recomendações ele deu ao ser humano e como isso deve orientar a nossa relação com ele hoje em dia. Texto bíblico, Gênesis capítulo 1, 28 e 29. Então Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais o Senhor, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como de todas as árvores que produzem fruto, em que há semente, ser-vos-á para mantimento. A avaliação que Deus fez é que tudo era muito bom e com a presença do ser humano era preciso um cuidado especial. Então Deus os abençoou. Tá? O texto mostra esse relacionamento muito próximo de Deus.
Deus interagindo, não apenas deu uma ordem, Deus conversou com Adão e Eva, orientou-os sobre a dominação da terra, não que a terra fosse rebelde. Aqui a expressão dominai a terra significa vocês são os cuidadores dessa terra, então vocês são responsáveis por ela, pelos animais, devem então cuidar de todos eles. Foram orientações preciosas para que Adão e Eva pudessem ser assim os administradores tanto do Jardim do Éden como do mundo que eles estavam vivendo agora, tá? E principalmente o uso de alimentos que Deus disse, olha, vocês têm as sementes, vocês têm as ervas do campo, servos-á para mantimento. Inclusive, Ellen White, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 373, ela escreveu o seguinte: Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a humanidade comesse. Os frutos das árvores do jardim eram o alimento que supria todas as necessidades que o ser humano requeria. Hoje nós temos, muitas pessoas voltando a comer grãos crus, como era no Jardim do Éden, frutas da estação ou das estações. Isso produz uma saúde maravilhosa. Pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de comorbidade, doenças crônicas, por exemplo, como pressão alta, como diabetes, poderão fazer uso de alimentos crus. Podem até pesquisar isso na internet ou em livros nossos, da nossa igreja. Tem muitos livros que falam sobre a questão do regime alimentar e que mostram que os alimentos crus, eles têm uma reação muito favorável no organismo humano. Quando você cozinha um alimento, você perde uma grande parte dos nutrientes. E os alimentos crus, como por exemplo os brotos, eles ajudam em muito no nosso organismo a se recuperar. Vale a pena pesquisar sobre isso. Não é o caso agora de falarmos sobre isso, mas vale a pena pesquisar porque foi a alimentação que Deus deu para Adão e Eva no Jardim do Éden. Na pergunta número 4, depois da criação, diz o texto que Deus abençoou o primeiro casal, conforme está em Gênesis capítulo 1, verso 28. Mas que bênção foi essa, se eles eram perfeitos? O texto diz assim: então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai-vos e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Deus os abençoou. Mesmo sendo perfeitos, Adão e Eva necessitavam da bênção divina sobre a sua vida. Hoje, quando nós entramos para o rol da igreja, a gente se batiza, nós somos bebês espirituais. E é preciso que haja uma alimentação espiritual adequada, que haja também amor, amparo da parte das pessoas que estão ao nosso redor. E tudo isso compõe toda uma sequência que vai nos ajudar a nos tornarmos fortes. Adão e Eva receberam de Deus instruções precisas, Deus os abençoou. Quando a pessoa nasce de novo para o reino de Deus, Deus abençoa a pessoa e para que a pessoa comece a gatinhar ali na vida espiritual. É o mesmo sentido aqui, no caso de Adão e Eva, Deus os abençoou. Eram perfeitos, mas precisavam da bênção divina. Mesmo que nós já estejamos caminhando na vida cristã muitos anos, nós precisamos da bênção de Deus. Ninguém é independente, ninguém consegue chegar num patamar de consagração que diga assim, eu não preciso mais de Deus. Pelo contrário, nós precisamos de Deus a cada dia, a cada minuto, a cada hora. Estamos sempre necessitando de Deus. Um ateu disse, eu não confio em Deus. E o pastor que escreveu a meditação disse assim, eu era jovem ainda, tinha 17 anos, e havia um ateu na minha rua que não acreditava em Deus e dizia sempre em alto e bom som, em qualquer lugar que ele estivesse, que Deus não existia. Isso era bobagem. Mas um dia, diz o pastor, a terra tremeu. E houve um terremoto que derrubou muitas casas. E ele diz, qual foi minha surpresa? Quando eu saí no meio da rua, encontrei o ateu ajoelhado, olhando para o céu e dizendo, Deus, me protege, Deus. Que coisa interessante. Mesmo ele sendo um ateu, sabia que a proteção estava em Deus. Deus é o nosso grande amparo. Deus é o amparo do ser humano e o ser humano sabe intimamente que é Deus que cuida dele. Qualquer pessoa em desespero, numa cama, num leito de morte, a pessoa clama a Deus. A pessoa pede que Deus o proteja, que Deus alongue sua vida, que Deus ajude a vencer a doença. É um instinto do ser humano, está ligado desde o Éden, desde a criação. Essa interação de de Deus com o ser humano, do ser humano com Deus. Isso está marcado dentro do nosso DNA, tá? Deus nos criou, Deus nos abençoou e deseja que sejamos felizes. Por isso, Deus preparou um belo jardim. No livro Fundamento para a Educação Cristã, página 38, diz assim,
Deus preparou um belo jardim para Adão e Eva. Proveu-os de tudo quanto suas necessidades exigiam. Plantou para eles árvores frutíferas de toda a espécie. Com mão liberal, circundou-os de grandes bênçãos. Como é bom lembrar que Deus é um Deus universal. É um pastor que cuida de nós nos caminhos duros e difíceis. Lembremos sempre de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus te abençoe nessa terça-feira, em nome de Jesus. Oremos. Deus querido, obrigado por essa lição. Obrigado pelo seu cuidado conosco. Nos abençoe neste dia. Tome em tuas mãos aqueles que estão adoentados. Afofa a cama, Senhor. Põe oxigênio, vida naquelas pessoas que estão entubadas. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.